pessoal. Hoje, dia 21/6, mais um encontro para a gente fazer a apresentação do update sobre Covid-19 no Brasil. Espero que esteja todo mundo bem, mas antes de começar, eu queria pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal, dessem um like, marcassem lá no sininho para receber as nossas atualizações. Preparei aqui uma apresentação para vocês, espero que vocês gostem. Basicamente, a gente vai estar falando da atualização do dia 13 para o dia de hoje. Então, começando aqui a nossa apresentação, no dia 9 de junho, considerando dados do dia 8, a gente detectava um pico entre o dia 5 e o dia 12 de maio, e esse pico já estava numa distância de 28 a 35 dias em relação à data de corte. Considerando dados da data de 16/6, portanto, cerca de uma semana, um pouco mais de uma semana em relação à atualização da outra apresentação, a gente teve uma pequena variação. O pico ele foi do dia 5 para o dia 8, o início do pico, e ele se estendeu um pouco mais até o dia 25/5. Está um pouquinho mais largo, mas continua a uma distância de em torno de 20 a 40 dias da data de hoje. Quem está acostumado a acompanhar nossas apresentações sabe que a gente hoje está trabalhando só com óbitos por data de óbito, porque a gente considera que são os dados mais precisos, são aqueles que realmente dizem o que está acontecendo com a pandemia. O número de casos oscila demais em função dos testes, os óbitos por data de notificação enganam a gente, porque eles, na verdade, aconteceram muito antes do que o que está sendo notificado. Então, a gente sempre procura fazer uma análise com esses dados de óbitos por data de óbito. Quando a gente vai para óbitos por data de notificação no Brasil, a gente nota que do dia 4/6 para agora a gente teve uma pequena diferença. Do dia 4 não, perdão, do dia 13/6 para agora a gente teve uma pequena diferença. Então, nesses gráficos vocês veem os números do dia 13/6, o pico tinha ocorrido no dia 4/6, e a gente notou que a semana 24 foi um pouquinho menor do que a semana 23, o que nos levava à conclusão de que provavelmente teríamos um pico no dia 23. Na verdade, esse pico não se confirmou. Na semana 25, a gente teve uma ligeira alta em relação à semana 23, mas claramente já estamos num platô que começou aqui em torno da semana 22 e está se estendendo até a semana 25. Não dá para comemorar o pico ainda, mas já dá para dizer que estamos num platô e que o crescimento do número de óbitos por notificação parou de crescer. Por outro lado, se a gente olha para o pico de dia, no dia em que houve maior notificação, esse sim continua sendo no dia 4/6. Indo para um detalhamento com relação a São Paulo, a gente nota que São Paulo continua com uma curva que não apresenta uma tendência clara de queda. No dia 9 de junho, quando a gente fez nossa última apresentação, a gente tinha um platô que ia do dia 5 ao dia 23 de maio, portanto, a data superior desse platô estava a 16 dias da data de corte. Hoje, a gente tem um platô que vai do dia 16 ao dia 1º de junho, e a gente está a 15 dias desse platô. Então, isso mostra que São Paulo, por diversas razões, não está conseguindo sair desse platô como os outros estados e o Brasil já apresentam uma saída e uma curva descendente. Dentro dessa análise, de tentar entender por que São Paulo não está baixando o seu platô, a gente fez uma análise que foi comparar o
o gráfico de tendência de São Paulo, município, comparado com o gráfico de tendência de São Paulo, outros municípios. E aí, novamente, a gente nota que o problema não é o interior, mas sim o próprio município de São Paulo. As curvas são muito parecidas, pode ficar, aqui fica claro que a subida da curva foi mais ou menos na mesma forma. Claro que a subida do interior um pouquinho defasada em relação à subida de São Paulo, mas São Paulo capital manteve um platô que continua até agora, enquanto aparentemente o interior já começa a demonstrar uma queda. Fica aí assim, o enigma para ser decifrado de por que São Paulo continua tendo um número de casos de óbito por data de óbito sustentado ao longo das semanas, o que não era esperado. Quando a gente olha os óbitos por data de notificação em São Paulo, a gente vê que do dia 13 para o dia 20 não houve uma mudança muito significativa, mas o que sim dá para notar que aquilo que parecia um platô agora, com essa semana, tende a se frustrar. Tá? Então, a gente pode ser que esteja com um número ainda crescente de óbitos por notificação em São Paulo, o que, novamente, é muito chama atenção quando a gente compara com outros estados e compara com os números do Brasil. Né? A gente não esperava que São Paulo piorasse, porque São Paulo vem com números relativamente altos. Né? A gente esperava que São Paulo começasse a diminuir, e aparentemente em São Paulo, com todo esse controle que tem sido feito de quarentena e de evitar que as pessoas vão para a rua, os números, na verdade, não aparecem caindo como se esperava. A notícia boa de São Paulo é que a taxa de ocupação de leitos continua a melhorar. Tá? Na semana do dia 13, a gente tinha aí em torno de 24% de leitos de UTI disponíveis na região metropolitana. Hoje já está chegando a um pouco mais de 30%, enquanto que no estado a gente chegou a 30% de ocupação, e hoje a gente está falando de 34% 30% de disponibilidade, e hoje a gente chega a 34% de disponibilidade. Portanto, os números de 20/6 são melhores do que dia 13. Se a gente considerar essa figura com a figura de óbitos por dia de notificação, é provável que a gente esteja à beira do princípio da queda mais efetiva de São Paulo, porque a taxa de ocupação em UTIs caindo representa menos gente, em princípio, internada em leito de UTI e, consequentemente, menos óbitos mais à frente. Vamos torcer para que seja assim. Mudando de estado, Rio de Janeiro, a diferença em relação à semana do dia 13 é praticamente nenhuma, né? Mas a notícia boa é que confirma que o pior já passou. Então, vocês podem ver aqui que o pico de mortes por data de óbito, ele ocorreu lá atrás, continua lá atrás, e dali para frente a gente só teve uma queda, o que são boas notícias para o estado do Rio de Janeiro. Novamente, fica aqui a reflexão, por que o Rio de Janeiro já caiu e São Paulo ainda não. Olhando os dados do Rio de Janeiro de óbitos por data de notificação, a gente vê novamente um comportamento parecido. Na semana de 13, a gente tinha o pico aqui em 324, continua no mesmo lugar para a semana de 20/6, ou seja, o pico está confirmado para o dia 3/6, em termos de óbito por data de notificação. Essa semana foi um pouquinho, ligeiramente pior que a semana anterior, em termos de notificação, mas nada que diga que tenha havido uma mudança de tendência. Vamos acompanhar, mas a gente tem uma expectativa positiva de que as coisas continuem melhorando no Rio de Janeiro. Se a gente olhar aqui uma comparação
de São Paulo e Rio de Janeiro, e a ideia aqui é a gente tentar entender por que da diferença entre os dois estados, a gente vai ver que o Rio de Janeiro teve um número de mortes por 100 mil habitantes até agora mais alto, em torno de 86 mortes por 100 mil habitantes, mas a velocidade parece estar caindo. Enquanto em São Paulo, que estava numa faixa de 52 mortes por 100 mil habitantes, apresenta ainda uma curva ascendente em termos de óbitos por dia de notificação. Isso leva a crer que a gente deve chegar, provavelmente não aos 86 mortes por 100 mil habitantes do Rio de Janeiro, mas deve chegar a número superior a 60, talvez 70 mortes por 100 mil habitantes aqui em São Paulo. Então, há que se acompanhar. Agora, o interessante é que as curvas são muito parecidas, né? E, claramente, a gente não teve uma situação de óbitos por falta de recursos. A gente teve, sim, um número alto de mortos, né, de óbitos nas duas cidades, mas, com certeza, nem em um caso, nem o outro, houve óbitos por falta de recursos. Uma outra comparação que a gente começa a fazer agora é São Paulo versus Rio de Janeiro versus Minas Gerais, né? Todo mundo, nas últimas lives, pergunta, poxa, o que tem de diferente entre esses estados? Aqui a gente tem a curva de óbitos por data de óbito de São Paulo, aqui a curva do Rio de Janeiro e aqui a curva de Minas Gerais, né? O que a gente nota? Uma curva bastante acelerada em São Paulo, mas com dificuldade para cair, né? Sempre lembrando que essa queda aqui ela ainda não se confirma, porque conforme vão ocorrendo mortes, a gente acaba notificando mortes de dias anteriores, então esse platô acaba se estendendo um pouco mais, ou seja, São Paulo teve uma subida rápida, mas uma queda lenta. Quanto ao Rio de Janeiro, a subida foi até um pouco mais agressiva, mas, por outro lado, a queda é bastante abrupta, né, bastante rápida. E Minas Gerais, a gente pode dizer que vem subindo, só que com números muito inferiores ao dos outros dois estados, né? A gente está aqui, para vocês terem uma ideia, um pico de 19 óbitos por dia em Minas Gerais, quando no Rio de Janeiro a gente chegou a quase 200, e em São Paulo a gente passou de 200 óbitos por dia. Lembrando que esses gráficos são por data de óbito e não por data de notificação. Por data de notificação, por exemplo, em São Paulo a gente chegou à taxa de 300 e poucos óbitos por data de notificação nas duas últimas semanas, mas se referem a notificações de óbitos das semanas anteriores. Basicamente, esses são os dados que a gente tinha para apresentar hoje. Eu vocês gostem, né, tenham gostado do que a gente apresentou. Novamente, a nossa ideia aqui é mostrar para vocês como é que está a evolução, sem paixão, sem muita discussão filosófica. A gente quer mostrar os números, quer mostrar a realidade. E aí, fazendo um breve resumo, a gente pode dizer que a gente está provavelmente passando do pico no Brasil. Eu diria que esse pico aconteceu algumas semanas atrás. A gente ainda está sofrendo uma pressão grande em São Paulo e a gente já passou do pico há algum tempo, um tempo razoável no Rio de Janeiro. Quanto a Minas Gerais, a nossa análise é de que realmente o impacto do Covid-19 no estado de Minas Gerais está bem abaixo do que se esperava. Nas próximas semanas, a gente vai continuar fazendo análises de São Paulo e do Rio de Janeiro para tentar entender um pouco mais as diferenças, né? O que leva São Paulo a ter números tão altos comparados com os outros estados? A gente devia esperar números melhores, mas, ao contrário, os números de São Paulo não parecem ser muito promissores. Há que se considerar que o número de mortes por 100 mil habitantes é menor, mas
o que espanta é a curva. Por que que a gente continua com números ainda estáveis em São Paulo? Isso surpreende a todo mundo e eu acho que vale a pena a investigação. Bom, por hoje é só. Novamente, se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo e nos outros que a gente tem no canal e vamos trabalhar para fazer cada vez coisas melhores aí para vocês. Um abraço e até a próxima.